queria compartilhar com vocês essa manhã um salmo que eu amo muito. Não sei se vocês sabem, eu já contei aqui, mas quando nós éramos crianças, a gente tinha um estímulo muito legal de gravar, memorizar capítulos inteiros da Bíblia. Obviamente que a gente ganhava dinheiro com isso, né? Um ótimo estímulo. Então a gente queria uma coisa para falar, traz o salmo decorado. E a gente trazia o salmo decorado. Depois eu tinha que explicar o que estava escrito naquele salmo e aplicar aquilo. Então a gente fazia isso sempre e desde muito cedo. E era uma disputa assim, era uma tarde silenciosa. Quem memorizasse primeiro, então ia cada um para um canto e os três ficavam memorizando ali. E esse foi um dos capítulos, um dos salmos que eu memorizei muito cedo. Quando você guarda uma coisa muito cedo no seu coração, aquilo te acompanha, né? Eu acho que cada um de nós tem algum versículo guardado ali que sempre te acompanhou, você sempre, de alguma maneira, o Espírito Santo fez lembrar. E esse salmo, Salmo 24, talvez muitos de vocês conheçam esse salmo, ele fala sobre nós termos um coração limpo, coração puro e as mãos limpas. E o texto fala assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não recebe a mim mesmo com falsidade, nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e destemido, o Senhor poderoso da guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Esse texto, quem já conhece esse texto, já tinha ouvido falar desse texto, ele nos faz duas perguntas. A pergunta é: quem pode entrar no Monte Santo? Quem pode estar no lugar santo? E a segunda pergunta é: quem é o Rei da Glória? E nós então pretendemos responder essas questões. A gente vai na nossa vida, delineando a nossa vida, sempre em resposta a algumas questões que surgem. Nós estamos sempre envolvidos em questões que precisam ser respondidas. Quando a gente ainda é muito jovem, a gente tem uma grande questão: o que vai ser da minha vida? Será que eu vou casar? Será que eu vou conseguir me formar? Que trabalho será que eu vou ter? Será que eu vou dar certo? O que será que vai acontecer na minha vida? E aí a sua vida vai se desenvolvendo, e você trabalha, e aí você casa, e aí as pessoas começam a perguntar se você vai ter filhos, e você fica pensando qual é o melhor momento para se ter um filho, depois é se vai ter um ou se vai ter dois, depois todas aquelas questões retornam: o que será que vai ser do meu filho? Será que meu filho vai dar certo? Será que meu filho vai casar? Será que meu filho... E a gente vai respondendo tantas questões. Talvez você tenha algumas questões da sua vida nesse momento para serem respondidas, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre o seu futuro, sobre os seus investimentos. E essas respostas vão direcionando a nossa vida. Quando as questões surgem, nós buscamos meios de respondê-las de uma forma a trazer uma direção para nós. E essa questão talvez seja uma dessas questões viscerais, como aquela que a gente viu há um tempo atrás, que Jesus pergunta: e vocês quem dizem que eu sou? Essa pergunta é: quem é que pode estar diante de Deus? Quem é que pode estar no seu lugar santo? Quem é que pode habitar na sua presença? A nossa primeira resposta, talvez ali inconsciente coletivo, seja: todo mundo! Pode entrar! É como se fosse a casa da mãe Joana: pode entrar, pode sentar, puxa uma cadeira. Mas a resposta que o salmista traz para nós é uma resposta que nos confronta.
E essa é a palavra de Deus. É necessário então que a gente possa responder essa questão de quem é que pode estar e habitar no lugar santo, de acordo com o que o salmista nos traz nessa manhã. A pergunta que nós pretendemos responder é então quem pode estar, quem pode habitar na presença do Senhor. No momento em que esse texto foi escrito, os estudiosos dizem que é no momento em que Davi está entrando com a arca de Deus, com a arca da aliança, com a arca do concerto, na cidade de Jerusalém. Você vai encontrar essa história em 2 Samuel, capítulo 6. Você pode ler esse texto. E quando ele dança, e a música que ele canta, os estudiosos desse salmo dizem que era esse salmo que ele cantava, e que ele dançava, e que depois Mical o repreende. Ele dançava e cantava: quem é esse rei da glória? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E de uma forma didática, a gente pode separar esse capítulo em 3 grandes blocos. E o primeiro deles é sobre quem é o Senhor. Quem é esse Deus a quem nós louvamos? Quem é esse Deus a quem servimos? Quem é esse Deus a quem nós devemos nos apresentar? Quem é esse Deus que habita no lugar santo? E se você der uma olhada e uma lida com capricho nesse capítulo de Salmo 24, você vai ver que coisa linda a forma com que Davi contempla o Senhor. Ele fala que ele é o Deus Jeová, e Jeová quer dizer que ele é um ser puro, aquele que é, foi e sempre será. Ele é o Deus da salvação, ele é o Deus de Jacó. Para aquele povo isso queria dizer que é um Deus que cuida de indivíduos, que olha e que analisa cada um. Ele é o Rei da glória, que ele se encontra na mais alta glória e de quem procede toda a glória criada. Todo tipo de glória que existe, todo poder que existe, toda autoridade que já foi dada em algum momento, em algum lugar, todo reconhecimento que se tem em várias áreas da nossa vida, todos eles só podem proceder de um único lugar, que é do Rei da glória. Ele é o Rei de toda a glória, ele é o Senhor de toda a terra. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Do Senhor é o universo. Você pode pensar no micro, que é fantástico. E você pode olhar os seus olhos para o macro, para todo o universo. E a palavra fala, ele é aquele que fez todas as coisas. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei da glória. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele não é só o Criador, ele governa. Porque todos os outros deuses pagãos que as culturas conheciam, eles tinham limites territoriais. Mas o nosso Rei, o Rei da glória, o Rei de todo o universo, ele governa tudo e a todos. Esse é o tamanho do nosso Deus. Ele é o Senhor dos exércitos, de todos os tipos de exércitos, de todas as hostes dos céus, as estrelas, tudo está debaixo do seu comando, serafins e querubins. Ele governa sobre todas as coisas. Então, antes de qualquer coisa, esse é um chamado para a nossa contemplação. Para nós olharmos ao Deus que nós efetivamente servimos. Para mim é como se Davi falasse, vem aqui dar uma olhadinha. E abrisse um pouco as cortinas dos céus para que a gente pudesse ver quem é o Senhor. E ele fala, ele é o Rei da glória. Quem é o Senhor? Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei de todos os reis. Ele é o Senhor de todos os exércitos. Não há nenhum outro como Ele. Ele domina todas as coisas. E todas as coisas estão debaixo do seu poder. E nós que conhecemos agora já revelado em Jesus, podemos dizer que Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que nos ama. Ele é um Deus que nos acolhe. Um Deus que se entregou por mim. Ele é um Deus que é luz. Ele é o Pai das luzes. Toda a boa dádiva vem dele. Ele é o Deus conosco, como nós cantamos. Ele é o Emmanuel. Ele é o Deus de paz. E Ele é o nosso conselheiro. Esse é o Deus que nós servimos. E a primeira forma que nós podemos entender sobre estar na presença do Senhor é que estar na presença do Senhor depende de nós reconhecermos quem Ele é. Você já teve provavelmente uma situação
que até te cria um pouco de ansiedade, que você está com uma pessoa e aquele momento é seu momento, uma reunião, alguma coisa importante. Algum momento da sua vida, você ia tratar alguma coisa e você teve aquele gelinho, aquela dorzinha de barriga, porque você ia estar com aquela pessoa. E aquilo ia ser um negócio, talvez uma chave que virou na sua vida. Essa deve ser a nossa constante, a nossa permanente sentimento diante de Deus, diante do Rei da Glória. Reverenciando o Rei da Glória, sabendo que nós, quando estamos com o Senhor, estamos com o Deus Santo, 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 que vem habitar em nós, que faz de nós seu lugar. Nós precisamos reconhecer e viver essa vida, porque essa é a vida de adoração. É isso que Jesus falava: olha, não vai ter um lugar. Que mais tarde Jesus falou: olha, esse lugar santo, onde você está procurando adorar, vai chegar um dia, e esse dia já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade. Isso é um chamado para nós entendermos que todo dia é dia de adoração. Que a nossa sala, a nossa cozinha, o nosso carro é um lugar de contemplar o Rei da Glória. É um lugar de adoração, é um lugar de pertencimento, de saber que todas as coisas pertencem a Ele. Mas tem uma coisa que também implica quando nós entendemos que o Senhor é a terra e toda a sua plenitude. É que Ele é Deus e Ele é o Criador e o Senhor de todas as coisas. Ele é dono de tudo. Satanás não é dono de nada. E nós também não somos donos de nada. Porque até nós mesmos pertencemos a Ele. Tudo pertence ao Senhor e nós pertencemos a Ele. E a gente pode até ignorar esse fato muitas vezes, achando que a gente é Senhor e detém alguma coisa, mas isso não muda o fato de que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele governa sobre tudo. E até mesmo as nossas vidas e o nosso corpo e todos aqueles que estão nesse mundo pertencem a Ele. A segunda parte fala sobre essa pergunta: quem então vai subir ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar? Quem pode habitar na presença do Senhor? Porque apesar do Senhor estar em todo lugar, porque Ele é onipresente, dele deter toda a terra, porque do Senhor é a terra e é toda a sua plenitude, nós entendemos aqui que existe então um limite territorial. Não existe limite para a presença do Senhor, mas não é qualquer um que pode habitar na sua presença. Quando você fala o Monte Santo, é uma referência a Jerusalém. Essa Jerusalém foi conquistada por Davi, onde tinha o tabernáculo, onde o templo foi construído. E ali naquele templo também era um lugar onde era conhecido o lugar da presença do Senhor. Quando Davi pergunta quem pode estar no templo, quem pode estar no lugar santo, ele está querendo dizer quem pode habitar na presença do Senhor. Quem pode estar nessa presença? E a resposta está nos versículos seguintes, que dizem o seguinte: olha, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não recebe a mim mesmo com falsidade e nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Talvez você conheça a versão do 24, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. E por que aqui está pontuado a minha alma? Porque no estudo do original desse texto, o sufixo que é usado, o pronome que é usado, é a primeira pessoa do singular. Deus está falando aquele que não leva a minha pessoa, o meu ser, que não tem a mim de forma fútil ou inútil. Aquele que não reconhece a relação comigo como algo que é uma vaidade, algo fútil ou passageiro. Aquele que reconhece a seriedade da relação comigo. Houve uma mudança na tradução, mas o original quer dizer aquele que não entrega a sua relação comigo de uma forma fútil e inútil. Aquele que tem uma mão limpa, de atitudes limpas, que pode mostrar as suas mãos, que não se envergonha das coisas que faz, que pode apresentar as suas obras de uma maneira digna diante de Deus, diante dos homens, diante de principados e potestades. Aquele que tem um coração limpo,
aquele que tem as mentes, a emoção, o pensamento, o sentimento puro, aquele que tem as palavras verdadeiras, aquele que não usa das suas palavras para enganar e ludibriar outras pessoas. Esse é aquele que pode habitar na presença do Senhor. E esse texto veio no meu coração, esse texto, exatamente esse versículo, enquanto nós estudávamos a Bíblia na segunda-feira. E nós estávamos na segunda-feira estudando sobre santidade. Nós estamos estudando a obra salvífica e vimos sobre a redenção. E vimos juntos sobre a redenção ser um ato exclusivo de Deus em direção ao homem. Quando Deus nos salva, quando Deus nos chama, quando Deus nos vivifica, quando Deus gera em nós um sentimento que não nos afasta dele, nós respondemos com arrependimento e fé a esse chamado. Então ele nos chama, e a palavra fala que ele nos justifica. Nós falávamos sobre ser considerado justo, o que é ser justo e justificado, e a palavra de Romanos 8 continua dizendo que ele nos santifica. E na semana passada nós falávamos sobre a santificação já não ser mais um ato de Deus, é uma soma da ação de Deus e da ação do homem. Existe algo na santificação que não depende mais exclusivamente de Deus, mas depende de uma participação de cada um de nós. Na redenção estão todos no mesmo lugar, todos no mesmo patamar. Na santificação não. É uma jornada no caminho da transformação, onde cada um com o seu empenho, cada um com a sua disciplina, cada um com o seu posicionamento diante de Deus, vai alcançando níveis diferenciados. De forma que aquele que mais lê a palavra, aquele que mais se dedica, aquele que mais busca, aquele que mais confessa, aquele que mais busca o Senhor de Deus, é mais conhecido, tem mais intimidade. A santificação é sobre intimidade. E nós falávamos sobre isso, sobre esses patamares que não são de uma forma competitiva, mas da necessidade da mortificação da carne. Mas principalmente, o que nós falávamos é que a santificação não é deixar de ser alguma coisa. E se você chega de repente num lugar e fala para você assim, olha, para você ser santo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode, não. A gente está falando só para a vida de morto para o mundo, morto para a carne, morto para as influências diabólicas. Mas não é só sobre isso. A vida de Deus, o novo nascimento, é uma vida que se revela semelhante à vida de Jesus. De forma que a santificação é quando eu vou deixando de ser mais como eu era e sendo mais parecido com Jesus a cada dia. Esse é o caminho da transformação. Esse é o caminho da maturidade cristã. Essa é a vida que todos nós absolutamente precisamos caminhar. Essa é a jornada de todo cristão. Ninguém nasce novo, convertido e não tem nenhum outro tipo de transformação. Vive aquela vidinha medíocre sem nenhum tipo de toque do Espírito Santo para uma transformação efetiva. Nós estamos falando da santificação. E o exemplo que eu dei na semana passada foi o de Zaqueu. Porque Zaqueu era aquele que era o corrupto da época. Zaqueu era aquele que estava no poder ali nos lobbies, aquele que conseguia fazer parte do mensalão. Ele era aquele que conseguia de alguma forma ludibriar o povo e ganhava lucro em cima do povo. Ele conhece Jesus. E talvez uma visão pífia da santificação para Zaqueu quando conhece Jesus era: eu roubava e agora eu não vou roubar mais. E foi isso que Zaqueu fez? O que Zaqueu fez? Para aqueles que um dia eu lesei, eu vou devolver 4 vezes mais. E é isso que a palavra fala em Efésios também. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. A santificação faz com que eu antes
roubava, agora eu não roubo mais. Mas não é só isso. Agora eu não só trabalho com o que eu tenho, eu quero repartir com as outras pessoas. O sentimento de ganância que eu tinha se transformou em generosidade. A santificação não é você deixar apenas de ser, é você ser cada dia mais semelhante a Jesus. Da mesma maneira o texto fala, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para quem aconselha, para trazer graça para aqueles que ouvem. Então antes eu passava a vida jorrando groselha no ouvido das pessoas, falando mal das pessoas, maldizendo. E agora não. Agora eu não só deixo de falar, mas a minha boca é usada para levar graça e edificação para a vida das pessoas. Quando eu falo, eu abençoo. Eu não mais amaldiçoo, eu não mais trago peso, eu trago bênção na vida das pessoas. Então a transformação, a santificação, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, vai gerar essa possibilidade de sermos aqueles que têm as mãos limpas, aqueles que têm um coração puro, aqueles que levam a Deus a sério, aqueles para os quais Deus não é só uma religião, Deus é verdade. Existe um relacionamento, existe uma intensidade na relação com Ele, existe adoração, existe confissão, existe busca, existe derramar do Espírito Santo, existe santidade, existe anseio por estar com Ele todos os dias, existe amor na relação. Não é só um relacionamento de participar de um culto, participar de uma ação social, dar algum dinheiro na igreja, mas não existe um relacionamento profundo com Deus. E o coração não é mais aquele coração malicioso que usa as pessoas, mas tem uma intencionalidade em abençoar. Tem um coração puro, transparente, onde a pessoa é o que ela é, não precisa ter máscara. Esse é o tipo de gente que não vai usar das suas palavras para enganar as outras pessoas. Não vai usar das suas palavras para enganar as outras pessoas do negócio. Não vai usar das suas palavras para enganar o seu cônjuge, os seus filhos. A sua palavra, é o que nós vimos em Tiago, é sim, sim ou não. O que ele diz é verdade. O que esse cara fala é verdade. É o fio do bigode. Ele não precisa nem assinar. Se ele falou, ele vai fazer. É esse tipo de gente que é a pessoa que está sendo transformada. Quem pode estar, quem pode habitar na presença de Deus? A palavra de Deus responde, olha, você precisa ser santo, puro, com as suas mãos puras, com ações puras, com o seu coração, com pensamentos, com emoções puras. Você precisa ter um espírito vivificado, ter um relacionamento real com Deus. E a sua palavra tem que ser uma palavra tão boa que você nem precisa jurar. Essa é a pessoa que pode habitar na presença de Deus. E aí você olha isso e fala, mas eu sou a flor que desobedece. Então eu não posso. Porque eu sou aquele que estou tentando, mas não está funcionando muito bem. E esse é o caminho da santificação. Porque existe uma verdade que nós precisamos colocar também, nós que estamos caminhando em seriedade com Deus, que nós não seremos perfeitos aqui, irmãos. Um dia nós seremos glorificados. Então todas as travas que nós caminhamos com elas, que são da nossa origem, do velho homem que nós carregamos conosco, eles um dia nós seremos absolutamente livres. Mas enquanto nós estamos aqui, 1 João fala que aquele que fala que não peca é mentiroso. A única coisa que nos garante que nós podemos habitar na presença de Deus é a sua graça, a presença do Espírito Santo em nós. Ele providencia perdão todos os dias dos nossos pecados. Ele providencia uma mente nova. Ele providencia um coração novo. Ele providencia uma disposição pelo seu Espírito de sermos continuamente transformados. Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, de
forma que o caminho com Deus, essa jornada, é uma jornada de santificação, onde a cada dia a nossa ação, aquilo que nós fazemos, precisa estar disposto na mão de Deus para que Ele nos use. As nossas mãos, aonde nós estamos agindo, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, toda a nossa ação precisa estar disponível nas mãos de Deus para que Ele nos use em tudo que nós façamos. Os nossos pensamentos precisam ser consagrados a Deus. Porque os passarinhos vão voar, mas eles não precisam fazer ninho. Não quer dizer que você não vai ter um pensamento ruim, não vai ter um pensamento pecaminoso, mas você, sendo filho de Deus, não pode permitir que esses pensamentos se apoderem de você. Porque toda a nosso pecado, a nossa ação, tem uma origem na nossa alma, no nosso pensamento, no nosso coração. É do coração que procedem todas as maldades. Por isso que o nosso coração precisa ser um coração puro, nosso espírito vivificado e comunicado com o Espírito de Deus, para que as nossas palavras possam refletir a vida que a gente vive. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu não vou ter uma palavra de verdade se não houver a verdade de Deus em meu coração. Vai ser hipócrita aquilo que eu falar, se eu falar uma coisa e fizer outra. Mas a palavra daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus é uma palavra daquele que vive com Deus. A jornada com Deus é uma jornada de transformação. O caminho com Deus é um caminho de transformação. Pertencer ao Senhor, estar diante de Deus, é estar sendo continuamente transformado. E eu falo isso, irmãos, porque todos nós precisamos continuamente sermos transformados. Nós não alcançamos. Mesmo Paulo, no patamar que ele chegou, ele fala, não que eu já tenha alcançado. Para mim ele já tinha alcançado. Mas ele sabia que existiam coisas nele que precisavam ser mudadas. E essa palavra no sentido de que nós não nos conformemos com o nosso estado diante de Deus. Não nos apresentemos diante de Deus de qualquer maneira. Porque aquele que vive, que ama o Senhor, é aquele que está disposto a ser transformado por Ele. Ele sabe como está o nosso coração. Ele sabe como são as nossas ações. Ele conhece cada palavra que sai da nossa boca. E Ele, mesmo assim, com toda a sua graça, Ele nos chama para estar na presença dEle. Irmãos, nós não precisamos ser santos para sermos filhos de Deus. Mas porque nós somos filhos de Deus, nós precisamos ser santos. Vocês entendem isso? Deus nos chama como nós somos. Ele não exige absolutamente nada de nós quando Ele nos chama. Na cruz, todos os nossos pecados são apagados. Nós recebemos um nome. O nosso nome é escrito no livro da vida. Nós somos chamados para sentar à sua mesa, para sermos os seus filhos amados. Mas ser filho de Deus implica em ser transformado por Ele. Ser salvo quer dizer que nós seremos santificados. E 2 Coríntios fala que todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, que é a primeira parte daquilo que nós falamos. Nós, diante de Deus, contemplamos a sua glória. Segundo a sua imagem, nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós estamos sendo transformados. Todos nós, com a nossa face descoberta, refletimos. A outra versão vai dizer que nós refletimos como um espelho. A glória de Deus que nós refletimos não é a glória nossa. A santidade que nós refletimos não é a nossa, mas é a glória que nós refletimos, porque nós estamos habitando na presença do Senhor. E essa é a última parte. Porque o texto fala, quem é esse Rei da Glória? Que Deus tremendo é esse? Quem é esse Rei da Glória que o mundo precisa conhecer? Quem é esse Rei da Glória e quem é que vai revelar? Quem é esse Rei da Glória? Ele é o Senhor dos Exércitos. E nós não temos ideia do que é a glória de Deus. Uma vez Moisés pediu para ver a glória de Deus. Ele não pode ver a glória. Ninguém é assim como
nós, com todas as nossas limitações, pode ver a glória de Deus. Mas o texto de Êxodo 33, versículo 11, 18 e 19, Deus responde para Moisés que queria ver a sua glória: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Quando Moisés pede para ver a glória, Deus responde: eu vou te dar bondade, eu vou te dar amor, eu vou te dar misericórdia. Mais tarde, quando em João 1,14, João fala sobre Jesus, ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Como que nós vimos a sua glória? Nós vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. E a verdade, irmãos, é que quando a gente começa a contemplar o Senhor, nós encontramos graça, nós encontramos verdade, nós encontramos bondade, nós encontramos misericórdia. Nós encontramos em Deus a misericórdia que nós precisamos, a paixão, o compadecimento que nós precisamos, a graça que nós precisamos e a verdade que nós precisamos. Quem é esse Rei da Glória? É o Deus que deu a misericórdia para você hoje. Quem é esse Rei da Glória? É o Rei que estendeu a graça para você hoje. Quem é esse Rei da Glória? É um Rei cheio de verdade, é um Rei cheio de bondade. É um Rei que detém o universo em toda a sua plenitude e escolheu se relacionar conosco. Se você olhar o Gênesis ao Apocalipse, o Gênesis começa falando do encontro de Deus com o homem, e o Apocalipse termina com o encontro do homem com Deus. É tudo sobre a presença, é tudo sobre o encontro, é tudo sobre Deus querendo se relacionar com os homens, e o homem sempre impedido de se relacionar com Deus por causa do seu pecado, e Deus vindo resolver o problema do seu pecado e rasgando o véu de alto a baixo para que todo homem pudesse ter um relacionamento com Ele, até que num grande dia nós estaremos e habitaremos eternamente em sua presença. Mas enquanto isso não acontece, enquanto esse dia não chega, existe a possibilidade de nós sermos lavados por Ele, de termos a atitude do nosso coração transformado, a nossa fala transformada, o nosso espírito vivificados, a fim de revelar ao mundo a glória de Deus através de bondade, de misericórdia, através de termos um espírito compadecido, de termos verdade e graça de Deus em nossas vidas e em nossos corações. Eu oro, irmãos, para que nós possamos conhecer a Deus, o Deus que muitas vezes nós nos relacionamos apenas como um Baba. E às vezes a gente olha para Deus e entende a graça de Deus, isso é maravilhoso, porque realmente a graça é disponível. Mas a vida com Deus é uma vida de transformação e uma vida de santidade. Nós temos falado sobre isso muitas vezes na segunda-feira. Se você conhece a Jesus, se você ama Jesus, você sabe que em algum momento você vai ser transformado por Ele. Não há forma de você caminhar com Jesus, não há forma de você achar que você está caminhando com Jesus, se você tem apenas uma religião. O Evangelho toca no nosso íntimo, ele transforma a nossa mente, ele transforma o nosso espírito, ele transforma o nosso sentimento. E é porque nós somos transformados lá dentro, é que as nossas atitudes são atitudes santificadas. A gente não tem como permanecer no pecado de uma forma confortável, sem que o Espírito Santo esteja lá trabalhando em nosso espírito, para que nos convencer, para que a gente confesse e deixe alcance misericórdia. E a nossa boca só pode refletir aquilo que de fato existe no nosso espírito. Quem pode habitar na presença do Senhor? Aquele que é lavado e regenerado pelo sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que nos habilita em primeiro lugar. E uma vez habilitados, uma vez regenerados, uma vez perdoados, uma vez purificados, com vestes limpas, lavados pelo sangue de Jesus, nós teremos as nossas mãos limpas,
nós teremos o nosso coração puro, nós teremos o nosso espírito, um relacionamento verdadeiro com Deus, e a nossa fala será uma fala de palavras abençoadas, que trazem graça e não danam àqueles que ouvem. Eu quero orar por você, para que nós possamos nos apresentar dignos diante de Deus, dignificados em primeiro lugar pelo sangue de Jesus, porque é só pelo sangue, é só porque um dia nós fomos lavados, é só por causa dele, mas principalmente porque existe um espírito capacitador. Nós em nós mesmos não somos capazes, mas mesmo assim ele nos ouve quando nós chamamos. Mesmo assim ele ouve o nosso clamor e ele diz quem nós somos, e nós somos os seus filhos amados, escolhidos, comprados, preciosos, amados por ele. Eu quero orar para que o Senhor possa confirmar isso no seu coração e trazer disponibilidade para que você seja livre, livre para habitar na presença dele, com coração, mãos, palavra e Espírito santificado, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra e te agradecer pelo sangue de Jesus, porque pelo sangue de Jesus nós somos lavados, pelo sangue de Jesus nós somos reconciliados.